Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Rafael Luiz. E hoje a gente vai falar sobre o Sinaflor. É isso mesmo, um assunto bem específico, bem técnico para você que é engenheiro florestal, que já usa o Sinaflor ou não faz a mínima ideia do que é Sinaflor. A gente vai explicar todos os detalhes aqui agora nesse podcast. Então não sai daí. O Sinaflor, para quem não conhece, é o sistema de origem florestal, é isso, Rafael? Sistema Nacional de Origem Florestal. Sistema Nacional de Origem Florestal é um sistema do governo, certo? Foi criado ali em 2014, mais ou menos, né, no ano de 2014, pelo Ministério do Meio Ambiente, para fazer o controle, né, e a fiscalização e a regulamentação de todo o processo ambiental que envolve a floresta. Então lá você vai ter tanto o controle do transporte, quanto o próprio cadastramento das áreas de floresta, né? E toda essa movimentação vai ser feita dentro do Sinaflor, né? Então é um sistema que assim, é importantíssimo. A gente ouve muito pouco falar, eu pelo menos quando eu escutei muito pouco falar sobre o Sinaflor na universidade, né? Não sei se tu, quando estava na universidade, Rafael, você ouvia falar sobre esse sistema, já conhecia alguma coisa quando estava estudando ou não? Não, cara, zero informação. Na verdade, na faculdade, pra ser sincero, eu nunca ouvi falar. Nunca, assim, nenhum professor, nenhuma matéria citaram qualquer coisa relacionada ao Sinaflor. Eu lembro que, assim, eu via em palestras, assim, a gente vai em palestra e vai em eventos, né? E aí sempre tem aquele cara que é o cara da Secretaria de Meio Ambiente, aí, ou então do IBAMA que vai dar uma palestra, cara, porque o Sinaflor, vai, tu fica assim, finge que tá entendendo, né? E, na verdade, faz a mínima ideia do que ela tá falando. E aí a gente se forma, pega o diploma, vai para uma empresa, e o cara fala assim, tá aqui o Sinaflor. Né? E aí, né? Tem que mexer nessa parada, né? Então, o Rafael criou um curso para ensinar as pessoas a mexer no Sinaflor, né? Um negócio assim, que realmente as pessoas pensam geoprocessamento, ArcGIS, QGIS, né? O cara vai aprender a mexer e tal, mas um negócio que é o sistema de origem de produtos florestais, pouquíssimas pessoas sabem operar. Eu te confesso que eu nunca mexi no Sinaflor, eu me formei em Belém, então lá a gente usa o Sisflora, que é um sistema próprio, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí é outro sistema, né? E o Sinaflor é um sistema integrado. Eu queria, Rafael, que tu explicasse pra galera o que diabos é Sinaflor e para que ele serve. Cara, antes de mais nada, eu queria falar que, olha, quando eu comecei, eu só fui ouvir falar do Sinaflor quando eu cheguei numa empresa que era, na verdade, na sua maioria de geólogos, e eles começaram a pegar trabalho de florestal. E aí ele chegou e falou assim, olha, o cliente disse que precisa de um tal de Sinaflor. Aí foi uma semana para descobrir o que era, como fazer cadastro. Claro, com certeza, ele realmente precisa. Eu ia falar isso, inclusive. Cara, não foi fácil, porque assim, também, qualquer coisa que você busca sobre a plataforma é uma névoa. São poucos os sites que explicam de maneira específica, porque, igual você falou, o Sinaflor, ele busca juntar tudo quanto é documento da cadeia de custódia florestal. Desde o momento que você pede uma licença, até o beneficiamento, o uso, passa por todos esses processos. Então, é um sistema, ele veio para mudar muita coisa, digamos, então não é muito fácil para você mexer com ele, até porque você não... São raros os casos em que as pessoas vão cuidar de todos os processos. Sim. Então, às vezes, você precisa mexer com o Sinaflor em determinada etapa. E aí você vai procurar lá o manualzinho do Sinaflor, não sei quantas trocentas páginas, e você não sabe aonde que você se inclui. Esse que é o grande porém da questão. Você tem informação na internet sobre o Sinaflor? Tem a lei, né, de 2014, igual você falou, que explica bastante sobre o processo. Mas na hora que você chega ali na prática, ele é bem complicadinho no início de conversa. Mas depois que você aprende, ele é prático, tá? Já de início eu digo que é um sistema
que tem muito a ajudar, né? Porque, primeiro que antes do Sinaflor você não tinha... O Brasil não sabia, em números nacionais, com muita exatidão, quanto de madeira que se usava, quantos dos recursos florestais que a gente tinha no Brasil que eram usados, e como eram usados, e da onde... A proposta basicamente é essa, você juntar o Brasil inteiro, saber da onde a madeira vem, para onde que ela vai, e se tudo foi feito de forma legal. Digamos que é uma tentativa de um blockchain. Para quem conhece aí, né, a questão do blockchain dentro das criptomoedas, é um passo atrás. A gente ainda não está tão informatizado, nesse sentido, tão ligado uma coisa na outra, mas é essa a tentativa. É você saber desde o comecinho o que está acontecendo com essa madeira. Cara, e você falou aí, né, em blockchain, né, em informatização, assim, e o Brasil ele é bem avançado nisso, né, apesar de, como mesmo falasse, ainda não é ainda o ideal, né, ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada nesse sentido, mas assim, já tem muita informação, né, cara. Eu já tive a oportunidade de pegar a cadeia de custódia do Peru e da Bolívia, e, cara, é ridículo, assim, comparado com o que a gente tem hoje, né, de você poder no DOF, por exemplo, escanear ali aquele QR Code que vem no documento, né? Tem um QR Code lá. Você escaneia aquilo ali, você consegue ver uma cópia digital do documento, ver se esse documento é original, ver se as informações estão precisas ali. Isso você não tem, eu arrisco a dizer que não tem em lugar nenhum no mundo. Alguma coisa robusta nesse sentido, obviamente, como eu falei, precisa melhorar ainda muita coisa, né? Mas assim, a partir daí, dá para extrair muitos dados. Eu vi recentemente, tem uma plataforma do Imaflora, não sei se você já viu, que o Imaflora lançou o Timberflow, que é uma plataforma onde eles usaram os dados do Sinaflor para fazer um mapeamento do transporte de madeira, né, da venda, do comércio de madeira, carvão, enfim, todo tipo de produtos de origem florestal. Então é bem legal. Vou deixar o link lá no site do Florestal Brasil, quem quiser dar uma olhada, e você pode brincar lá no mapa, ver quais os estados que vendem mais carvão, qual que vende mais dormentes, qual que vende mais bloco, madeira serrada, deck. É bem legal tudo isso de informações do Sinaflor, né? É muito interessante esses dados, a gente vê quais são os estados que mais vendem madeira, quais são as espécies que são mais comercializadas, então tudo isso graças a esse grande banco de dados que é gerado pelo Sinaflor. Um dos pontos positivos do Sinaflor, e uma das coisas que dentro da proposta é favorecer a transparência dos dados, né? Então é isso que é uma das grandes importâncias, porque não vale de nada você, né, saber computar, ter todas essas informações se você não puder trabalhar essas informações. Então isso daí mostra, né, esses dados do Sinaflor mostram como que a gente pode ter acesso àquilo lá. Então, existe uma burocratização? Existe, porque tem muitas pessoas que reclamam do Sinaflor por conta de uma burocratização, mas ela faz parte e ela não é, com perdão da palavra, ela não é uma burocracia burra, tá? Porque enquanto no momento você ia ter que ter todo um código de leis para fazer o pedido de licença, todo um código de lei separado para fazer o pedido de transporte, né, do documento de origem florestal, documento para todas as etapas separadas, agora você tem um quadradinho que você vai tacar tudo lá dentro, né? Então isso facilita bastante e a burocracia faz parte disso, mas a gente tem um ganho muito grande com isso. Queria que a gente falasse um pouco agora como é que funciona exatamente isso. O Sinaflor, ele usa o DOF, que é o documento de origem florestal, que é basicamente como se fosse o recibo de compra e venda, sei lá, da madeira, né? Além da nota fiscal, você tem quem está emitindo, quem está mandando, e aquelas informações constam ali, volume, consta a espécie, consta até a placa do caminhão, né, que tá levando a madeira, então tem bastante informação mesmo. Essas informações, elas são inseridas de que forma? O cara pega os dados do inventário, do manejo florestal e insere ali, como é que é feito? Vai desde a UTF, como é que funciona, assim, o passo a passo, né, pra galera entender como é que trabalha dentro do Sinaflor? O DOF, ele, digamos assim, já é a parte quase final de todo o processo, né? Quando você chega num DOF, é sinal que o processo já está rolando, já vai fazer mais ou menos um ano, digamos assim. Porque você tem todo o processo inicial de autorização. E antigamente você tinha as autorizações estaduais e municipais para corte de árvores, elas eram geralmente com alguma legislação bem específica, né? Então você tinha que você tinha que chegar no órgão, perguntar ou descobrir como é que era feito tudo naquela região, fazer os formulários, fazer toda a papelada, e aí você tinha a sua autorização. Da mesma forma, hoje acontece no Sinaflor.
Só que ao invés de você ter que correr lá, assinar a papelada, ir pessoalmente, documento físico, agora você faz tudo pela plataforma. Então, inicialmente, existe todo um processo de cadastro, né? Tanto da pessoa que a gente diz que é o ente técnico, tá? E tem o cadastro do ente poluidor, tá? Com umas grandes aspas, assim, porque é o termo usado dentro da lei, né? Então, o ente poluidor, ele vai se cadastrar como uma empresa ou uma pessoa jurídica, uma pessoa física, e ele vai dar início a um pedido de autorização em determinada região. Aí isso vai ver se é municipal, se é estadual e por aí vai. A partir daí, um técnico, na maioria das vezes um engenheiro florestal, ou também agrônomos, aceita esse pedido também na plataforma Sinaflor, e a partir daí a gente alimenta a plataforma com informações técnicas e manda isso para a secretaria competente. Por mais que seja uma plataforma nacional, usada em vários locais, quando você usa ele, por exemplo, eu sou de Curitiba, estou em Curitiba no momento, então todo o processo, e apesar de Curitiba não utilizar o Sinaflor, vamos utilizar a cidade satélite aqui na região, porque Curitiba tem ainda sistema próprio, não está no Sinaflor. Mas nas cidades aqui perto, se eu for fazer um pedido de autorização, quem vai analisar esse processo dentro do próprio Sinaflor são as secretarias dessa própria cidade. A partir daí, você vai ter que fazer o inventário florestal, obviamente. Você pega essas informações levantadas dentro do inventário, alimenta a plataforma e manda para o órgão. A partir daí, o órgão vai aprovar, ou vai mandar com pendência, ou vai indeferir logo de cara, né? Não sei qual é o caso. E você vai conseguir, a partir daí, emitir os DOF, o DOF, né? Qual que é o processo, se vai ser se vão ser vários documentos, e ter o seu crédito de corte, né? O seu crédito de madeira ali para você fazer a supressão. Então, e transporte, armazenamento e todas as outras etapas da cadeia de custódia. Mas é mais ou menos por aí. Então, tem todo um trajeto anterior que se fala bem da parte de gestão ambiental. Então, quem vai trabalhar nessa questão são gestores ambientais, porque você vai fazer um inventário, você vai classificar essa vegetação, né, conforme um parâmetro ali sucessional, delimitado, estipulado em lei pela região, se tem alguma coisa municipal, mas na maioria das vezes são pelas resoluções CONAMA, tá, que você vai fazer essa classificação. Essas resoluções, elas são estaduais, então cada estado tem uma resolução CONAMA para você fazer a classificação sucessional. E a partir daí você já vai saber quanto que você vai poder tirar, quando que você vai poder tirar. Então, quando você está fazendo todo esse cadastro para fazer o pedido da licença, você vai ter lá as caixinhas de cronograma. Então, você já vai colocar, olha, vou tirar tantos metros cúbicos de madeira, tantos metros cúbicos vai ser nesse dia, nessa data, desses metros cúbicos eu vou fazer o transporte, armazenagem, tantos. Você vai colocar tudo certinho lá dentro. E disso vai direto para o DOF depois que for aprovado. E ainda assim, dentro da própria plataforma, você tem como emitir o seu DOF, né? Você já vai ter lá tudo certinho, você consegue saber quanto que falta, quanto que você pode ainda fazer de supressão e por aí vai. Legal, funciona então mais ou menos como se fosse uma conta corrente ali, né, de transferência, só que ao invés de transferir valores monetários, a gente vai transferir a metragem cúbica, né, o volume de madeira. Então o cara tem um manejo florestal, ele gera um crédito, né, em volume ali, em metros cúbicos, e aí quando ele vende para uma empresa, por exemplo, ele saiu do manejo florestal, vendeu as toras para uma serraria, ele vai transferir o saldo de um para o outro, né, seria mais ou menos isso. Isso, essa é a parte mais relacionada ao DOF, né, obviamente. O DOF, ele tem essa ideia de você conseguir entender como que funciona, da onde que veio, para onde que vai essa madeira depois de suprimida, né, depois de cortada. Enquanto o Sinaflor, ele vai ter a função de informar o DOF o que tem que ter lá. Então, às vezes você pede X metros cúbicos, no final você não consegue aquela aprovação dentro do órgão público, e o órgão público vai colocar lá quanto você pode. E aí você vai emitir o seu documento de origem florestal para você saber ali quanto que você pode. E esse documento, obviamente, ele acompanha as toras, desde o momento que sai do local de origem, no momento que é armazenado, esse documento ele tem que estar junto das toras. E além do DOF, o que mais que vai lá? Vai também a parte
do licenciamento ambiental, as licenças de cadastro? Como é que funciona? O que mais? Então, na verdade, o DOF ele já é um documento que ele é bem, digamos assim, robusto já. Porque pelo DOF você já tem uma certeza de que houve uma autorização florestal. Uhum. O próprio DOF ele já tem as informações necessárias para você saber de onde vem e para onde vai. Agora, é óbvio que cada região tem uma normativa, às vezes, um pouco diferente. Digamos assim, você tem a lei do Sinaflor, é uma lei federal, mas estados e municípios, eles podem ser mais específicos, eles não podem retroceder, eles não podem ir contra aquela legislação, mas às vezes eles podem pedir algo a mais. Então, uma coisa que inclusive eu sempre digo, com galera que faz tutoria comigo às vezes, vou ter qualquer projeto para qualquer área que for lidar com o meio ambiente, primeira coisa que você faz, liga para o meio ambiente, liga para o órgão e vê como que funciona o processo naquela região. Se for atingir 2 cidades, 2 estados, você vai ter que fazer todo essa coleta de informações. E por mais que agora, no momento, o IBAMA ele só não foi implementado em nível de estado dentro do Pará e do Mato Grosso, a gente tem várias cidades que, às vezes, tem alguma coisinha diferente ali que pode pegar bastante no pé. Então, para qualquer coisa que você for iniciar, por mais que a gente tenha certeza do IBAMA e de como ele funciona, é interessante você ligar para saber. Até mesmo porque o Sinaflor, ele é algo para ser alimentado. Então, o que você vai alimentar, as informações que você vai colocar lá dentro, depende de situação em situação. Tem cidades, por exemplo, que você tem uma taxa que você precisa pagar para fazer determinada coisa. E o comprovante dessa taxa tem que ser anexado ao Sinaflor. Mas no manual do Sinaflor, né, nas normativas do Sinaflor, não vem listada lá qual taxa que você vai ter que pagar, o que você vai ter que recolher, quais são as informações que você vai ter que colocar sobre o cliente, né, no caso o empreendedor que vai fazer qualquer atividade naquela região, o técnico, da propriedade. Então esses detalhezinhos você tem que estar bem atento para quando você for trabalhar com qualquer tipo de situação que lide com o meio ambiente. Uhum. Você falou que tem 2 estados, né? O estado do Pará, o estado do Mato Grosso, que não trabalham com o Sinaflor, eles têm sistemas próprios, né? Por enquanto, sistemas estaduais. O Cisflora, tanto no Pará quanto no Mato Grosso, né? Chama Cisflora. E esses sistemas ainda não são integrados. Teve uma polêmica agora no início do ano, né? O IBAMA ameaçou quebrar o vínculo do Sinaflor, do sistema DOF, né? Quebrar o vínculo do sistema DOF com o Cisflora e bloquear o recebimento e a emissão, né, a troca de produtos florestais entre estados que estão no Sinaflor e estados do Pará e do Mato Grosso. Então foi uma polêmica muito grande, porque aí, mas o que está faltando integrar? E o Ministério do Meio Ambiente já está há muito tempo cobrando essa integração, tanto do Pará quanto do Mato Grosso, ao Sinaflor, e deram assim um deadline, né? Deram um ultimato pro Pará e pro Mato Grosso, assim, ó, resolvam e integrem. E aí pegou meio que todo mundo de surpresa, principalmente as empresas, que geralmente é o lado mais fraco da corrente, né? Sempre arrebenta pro lado mais fraco. Do dia pra noite, o Cisflora ia parar de funcionar. E até que deram mais um prazo, né? E esse prazo, na verdade, já tinha sido prorrogado. Aí foi prorrogado por 90 dias, e depois mais 90 dias, e até agora nada, né? Acho que deve estar uns 2 anos que tá isso aí, dizendo que vai ser integrado, e até agora nada, né? E seria importantíssimo que esses sistemas realmente fossem integrados, né? Usar um só sistema facilitaria, acho que, a vida de todo mundo, né? E é interessante para várias pessoas, para nós técnicos, por exemplo, é muito fácil, porque eu acabo trabalhando com situações no Brasil inteiro. Apesar do meu foco ser Paraná, Santa Catarina, São Paulo, eu tive até a proposta de trabalhar com o Sinaflor no Ceará. Então, isso facilita bastante para nós técnicos, mas a grande intenção do Sinaflor é ser uma ferramenta. Uhum. E ela facilita a vida de várias pessoas. O gestor, por exemplo, o analista que está lá no órgão público, eu entendo que para uma pessoa que mexe com o sistema já faz anos, não só o analista, né, mas todo o sistema florestal de uma região que está acostumado com a plataforma, com as formas com que a banda toca, uhum. Fica complicado de você mexer isso da noite para o dia, né? Não é fácil, isso é verdade.
Só que assim, o Sinaflor ele foi formalizado lá em 2014 e ele se tornou obrigatório em 2018. Desde 2018, esses estados vêm sendo pressionados, né, para que eles adotem a plataforma. E apelar para o DOF foi assim, né, um tiro a queima-roupa. Assim, se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir mais arrecadar com isso. E acaba que as empresas deveriam pressionar, por exemplo, o órgão a adotar, enquanto, na verdade, as empresas e os órgãos locais pressionaram o IBAMA. Inclusive, tem uma notícia de 22 de março, por exemplo, que diz que a justiça viu como abuso a decisão do IBAMA e liberou a saída, né, de madeira do Mato Grosso. Então, essa corda puxando dos dois lados aí, enquanto uma coisa um pouco drástica pelo lado do órgão ambiental, é algo que se vê necessário ser feito, mas essa via, às vezes, não é a mais eficaz, porque você teria que mostrar para os órgãos como que essa plataforma vai auxiliar elas, porque esse que é o objetivo do Sinaflor. O Sinaflor não é uma penitência, para ninguém, inclusive. Várias das pessoas que eu tutoro, a maioria delas, inclusive, são de órgãos ambientais, por exemplo. São poucos os clientes, os empreendedores que vêm me procurar, ou até os próprios técnicos que vêm me procurar para ter uma tutoria. Quem geralmente busca isso é um órgão ambiental. São as pessoas que estão lá atrás, que não fazem a menor ideia do que é o Sinaflor ainda, precisam de uma ajuda. E aí, eu acredito que nesses estados que ainda não adotaram, se nos outros que já adotaram está tendo essa carência de informação, está tendo essa dificuldade da adoção por parte dos órgãos, imagina lá. Então, eu acredito que já existem, né, e já existiram várias tentativas de fazer workshops, de fazer curso, treinamento, né, que o IBAMA dá para esses órgãos para aprender a utilizar o Sinaflor. Mas eu confesso que não é algo acessível, não tem um conteúdo prático. Existe passo a passo na internet, existe passo a passo de pessoas como eu, como outras pessoas que ensinam a usar a plataforma, mas para o próprio órgão, por exemplo, não tem isso. Então eles acabam tendo que ir na tentativa e erro muitas vezes. Um dos casos mais recentes que eu ajudei era de uma pessoa de um órgão ambiental que estava ajudando um cliente, que o cliente já estava um empreendedor, né, digamos assim, ele já estava impaciente porque ele não conseguia usar aquela plataforma. Lá não tinha nenhum técnico que sabia usar aquilo e o próprio órgão não conseguia utilizar. Então, a gente vê que o Sinaflor, ele deve sim ser implementado, porque é uma ferramenta muito útil, mas a falta de informação sobre ela dificulta muito aos órgãos aderirem, né, a essa plataforma. Legal. Então, Rafael, para quem quiser aprender a mexer no Sinaflor, pelo que eu entendi, o curso que tu preparou, ele serve tanto para o engenheiro florestal quanto para a pessoa que não é engenheiro florestal, certo? Ela consegue, até mesmo as pessoas que trabalham nas secretarias, que para mim me surpreendeu muito, né? Que o cara que trabalha na secretaria não sabe usar o sistema do governo. Realmente é um negócio que é novo e é complicado, né? Então, quem quiser aprender melhor, como é que pode acessar o teu curso? Ele está disponível ainda? Como é que a pessoa faz? Cara, então, treinamentos na Flor, eu estou oferecendo pela minha página no Instagram, que é o @guia da floresta. Ele é indicado, ele é feito para o técnico, tá? Mas eu digo assim, o técnico, o engenheiro florestal ou agrônomo que vai montar e vai fazer o pedido dessa autorização. Mas eu já tive pessoas que eram do órgão ambiental que não sabiam como utilizar o Sinaflor e não tinham informações, que vieram fazer o curso e saíram bastante satisfeitos. A gente teve também biólogos, engenheiros ambientais, que são donos de empresas que empregam florestais, ou agrônomos, né? E eles precisam arranjar uma forma, encontrar uma forma de oferecer melhor esse produto. Como que você cobra pelo Sinaflor? Porque isso é um ponto importante a se ressaltar. Né? Às vezes você é terceirizado, ou você trabalha com uma empresa, essa empresa precisa saber o que é o programa, o trabalho que dá para você aplicar ele na prática e como cobrar certo. Então, também é indicado para esses casos. No momento, até o momento, a gente já tinha encerrado as inscrições, né? A gente fez o lançamento desse curso no início de junho,
Mas agora, junto com o podcast, com o Florescast aqui, a gente vai reabrir as inscrições por mais uma semana. Olha só. Então, quem quiser participar, a gente vai ter o cupom, né, deixa eu pensar, acho que Florestal Brasil é melhor, né? Pode ser. Então, para quem quiser participar do treinamento agora, nessa semana de inscrição, vai abrir agora, junto com o lançamento desse episódio, vai ficar essa semaninha e vai ter o cupom Florestal Brasil, tá? Então, você vai ter 30% de desconto nesse treinamento com essa parceria junto com o Florestal Brasil. Olha só, galera, muito bom. Isso não foi combinado, hein? Surpresa aí do Rafael pra galera. Então, sensacional, cara. 30% de desconto, cara, é uma oportunidade que não dá para deixar passar, né? Você que tá ouvindo aí ou assistindo na época da publicação desse episódio, corre já lá, não perde tempo e vai e se inscreve, né? Porque realmente é um mercado que está em pleno potencial, né? Já que poucas pessoas, pelo que eu entendo, dominam realmente essa plataforma, né? Então você pode, inclusive, trabalhar com isso, né? Treinando outras pessoas, inclusive, né, Rafa? O cara pode prestar consultoria para empresas, ensinando as pessoas a mexer, porque de repente a empresa já tem alguém ali que vai operar o sistema, e você pode ir lá e prestar uma consultoria sobre isso, né? Não, exatamente, cara. Eu mesmo iniciei a minha carreira, né? Porque eu terminei meu mestrado e passei para a parte profissional, meio que no susto por conta do Sinaflor. Precisavam de uma pessoa para fazer um inventário com o Sinaflor. E até então eles só tinham encontrado alguém para fazer o inventário. Ninguém queria pegar a bucha do Sinaflor. E aí eu peguei. E assim, eu não conseguia muito, eu não tinha informação muito mastigada. Aí, vamos falar, eu comecei fazendo errado, só que quando você faz um negócio errado no Sinaflor, que não é omissão, não é algo de propósito, isso bate lá no órgão, volta para você com pendência e você arruma o que você fez. Ah, legal. Então, com muita tentativa e erro, eu acabei aprendendo a usar essa plataforma. Então, a ideia é ajudar as pessoas, principalmente quem está iniciando na profissão, inclusive. Quem acabou de sair da faculdade, quem está a fim de entrar no mercado de trabalho, mas ainda não tem tanta experiência de prática, de fazer um PRAD, de fazer um inventário florestal, você pode começar com o Sinaflor. E isso serve tanto para você aplicar, quanto para você fazer treinamento de empresas, obviamente. E como eu falei anteriormente, o Sinaflor, existem engenheiros que vendem um pacotão, digamos assim. As pessoas precisam de fazer um corte, ele vai lá e percebe que tem o Sinaflor, e ele junta tudo e faz um pacote. Mas são projetos separados. Então, nada diz, nada afirma que a pessoa que fez lá a contagem, que emitiu o RT do inventário, precisa ser a mesma pessoa que vai trabalhar com o Sinaflor. Uhum. Então, é uma ótima maneira de você fazer parcerias com outras empresas e com outros engenheiros que trabalham de forma autônoma também, talvez. E um diferencial também, então, né? Com base nisso que você está falando, já me deu uma ideia aqui, porque de repente, por exemplo, o cara está com 2 orçamentos ali de um inventário, né? Então ele tem o cara que vai fazer inventário para ele, mas não sabe mexer no Sinaflor, não ofereceu esse serviço para ele, e você chega com a sua proposta do seu inventário e fala assim, olha, inclusive a gente já pode incluir aí o Sinaflor, te cobro alguma coisa a mais, ou já inclui no pacote, e fala assim, ó, eu domino o Sinaflor, posso te ajudar em relação a isso. Então já fica um diferencial, de repente, no teu serviço, né? Esse tipo de coisa. Se você trabalha com inventário florestal, é importantíssimo também que você saiba, então, a mexer no Sinaflor, né? É um diferencial que você pode colocar no teu orçamento ali. Exatamente, cara. Inclusive, eu até falo bastante pra galera aí que nenhum cliente acorda querendo inventário florestal. Ninguém fala assim, puta, adoraria fazer a contagem das árvores que tem no meu terreno. Isso é uma obrigação. A pessoa chega com um problema para você, ela chega com alguma coisa que precisa ser resolvida. E o inventário florestal, ele é um meio para que você resolva o problema dele. E ele não cabe no inventário. Você não vai... o empreendedor ou seu cliente chega para você e fala assim, olha, eu vou fazer... vou fazer uma implementação de um projeto que envolve a supressão dessas árvores. E você entrega um inventário na mão dele, não é isso que ele precisa. Ele precisa da licença para autorização de corte e suas devidas consequências, porque com isso você já vai poder também oferecer qual que é a forma de compensação, como que você vai fazer isso posteriormente, se você vai fazer uma compensação
reserva legal, se você vai fazer um PRAD, e por aí vai. Só que o principal é oferecer essa licença. Como a gente viu, o Sinaflor está sendo implementado no Brasil inteiro. Ele já foi implementado no Brasil inteiro. São raríssimas as exceções que não utilizam essa plataforma. Então, para você resolver o problema do seu cliente, você precisa saber lidar com o processo de autorização. Você precisa aprender a lidar com essa plataforma antes do problema chegar até você. Porque, cara, demorou um bom tempo para que eu aprendesse a fazer as coisas antes de propor valor para cliente. O projeto chega para mim e eu não faço, às vezes, a menor ideia do que eu vou fazer para emitir aquela licença, eu espero descobrir depois, e aí eu já faço uma proposta para o meu cliente, chega lá no final, eu preciso estender o tempo para entregar o projeto, eu acabo recebendo menos do que eu poderia receber, então isso é algo para você já saber previamente. Então, quando você for apresentar a proposta para o seu cliente, você já fala assim, olha, mas para resolver isso você vai precisar de passar pelo Sinaflor. Ou não, eu sei que existe o Sinaflor, mas naquela cidade eles têm um processo próprio. Como que eu faço para trabalhar com esse processo? Né? O Sinaflor é a base, digamos assim. E dali você já vai saber como passar para outros processos. E querendo ou não, tudo começa com uma conversa com o órgão ambiental. Tá? E o órgão ambiental vai falar para você, olha, você vai pelo Sinaflor. Não, você não vai pelo Sinaflor. Então, como que é esse processo? Quais são os documentos que eu preciso para fazer esse pedido aqui com vocês? Qual que é o tempo que vocês dão para mim, para eu passar para o cliente? Então, conhecer o processo, cara, é fundamental. A menos que você realmente trabalhe com inventários para a parte, digamos assim, mais acadêmica, né? Porque aí realmente você está querendo fazer algum projeto, você não vai ter um manejo daquela vegetação. Mas se você for trabalhar no mercado de trabalho com florestas nativas, com certeza, cara, o Sinaflor é um grande diferencial aí para a galera que está entrando no mercado de trabalho ou que já está no mercado e precisa dar uma renovada, né? Legal, todos os links que a gente falou aqui, inclusive das matérias, das notícias que a gente comentou, da lei do Sinaflor e tudo mais, vai estar lá no post, lá no florestalbrasil.com, também na descrição do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, sigam a gente no Instagram, @florestal_Brasil, no Facebook também, Florestal Brasil Blog, e no nosso canal no YouTube lá, clica no sininho, clica no joinha e tudo mais. Os links também das redes sociais do Rafael, do Guia da Floresta, também vão estar no nosso post, certo? Inclusive o link para você adquirir o curso com 30% de desconto com o nosso cupom exclusivo lá, o Florestal Brasil, não é isso, Rafael? Então, não perde tempo. Na data da publicação desse episódio já vai estar disponível para vocês, beleza? Rafael, muito obrigado pela tua participação. Se quiser dar um recadinho final, fica à disposição aí. Eu queria agradecer bastante aqui, né, a oportunidade de estar aqui, de gravar esse podcast com você. Acompanho já a página há bastante tempo. Eu acredito que a gente da engenharia florestal precisa se profissionalizar, a gente precisa utilizar as redes sociais ao nosso favor. Então, eu acho que é bem por aí, né? Vamos valorizar a nossa profissão, vamos apoiar as pessoas, os criadores de conteúdos, as pessoas que estão aí falando sobre meio ambiente nas redes sociais, para que as pessoas conheçam e defendam isso. Eu sou do manejo de unidades de conservação, para quem não sabe, né? E dentro das unidades de conservação, a gente diz que o conhecimento é a melhor forma de proteger. E isso serve para todas as formas. Então, isso daqui nada mais é do que uma das formas de se exercer educação ambiental, né? Só que de um ponto de vista que a gente não vê nas escolas. Cara, brigadão, cara. Valeu mesmo. Sempre que você precisar, tá? Tô aí, adorei fazer isso aqui com você, tá ligado? Criar esse conteúdo em parceria. Eu tô bem afastado da galera, dos meus parceiros do curso, então, assim, não realmente muito com quem conversar sobre, fora a galera do Instagram e tudo mais. Então, sempre que você precisar ou quiser aí trocar uma ideia, cara, tô à disposição, beleza? Pô, legal. Valeu, cara. Brigadão aí. Uma boa noite pra ti, bom descanso. Beleza. Um abraço, boa noite. Um abração, tchau, tchau.